um armazenamento distribuído otimizado, talvez o Fugaku ele não seja o melhor computador para mim, ainda que ele tenha todos esses flops. Talvez um computador full flash, né, todo lá em M2, NVMe, seja melhor para mim do que um computador cheio de memória cache e processador. E por aí vai, né? Então, essas são as discussões que eu pretendo travar aqui junto com vocês. Deixa eu me ver aqui. Tem uma coisa que eu não... Tá. Tá aqui. Então, tá aqui. Então, para iniciar essas discussões, claro, né, reforçando, a gente está usando esses dois livros, faz muito mais sentido que para este módulo, a gente use muito mais esse livro do Renessi do que o do Stalins. Porque o do Stalins fala dessa análise, dessa abordagem quantitativa, mas o do Renessi ele já é sobre uma abordagem quantitativa, né? Então, enfim, aqui a gente vai ter muito mais discussão matemática do que no Stalins, apesar de que a discussão no Stalins é muito boa sobre esses aspectos. Ele só não traz toda essa carga matemática que o Renessi traz. Mas sim, a gente vai usar muito o Renessi, talvez mais do que o do Stalins nesse módulo. E aí, enfim, para iniciar essa discussão, a gente vai passar pela, claro, na receita da primeira tarefa, né? Eu imagino que vocês já conheçam. Afinal, o Guilherme já fez aí o Michaelis para a gente, e vocês devem ter feito os seus próprios Aurélios. Vamos fazer o glossário do módulo 2, tá? Continuam sendo 20, mesmo esquema, mesmíssimo esquema, 20 termos para cada termo que vocês não coincidirem com os termos que eu defini como os principais. Vocês têm um decréscimo 0,25 para cada termo, além dos meus, né, dos que eu sugeri como principais. Vocês vão ter um acréscimo de 0,25. Tudo vai depender muito da estratégia que vocês vão usar. Não existe... Eu não falei antes de vocês entregarem quais são os 20 termos, então isso vai ser utilizado aí para fazer essa combinação e esse estudo do quanto vocês conseguiram acompanhar e do quanto vocês conseguiram capturar do que é mais relevante dentro desse módulo. É basicamente isso que eu estou avaliando, tá? É o quanto vocês conseguiram acompanhar e o quanto vocês conseguiram absorver. Uma coisa interessante, acho que, enfim, pelo que eu entendi das perguntas na última semana, talvez não tanto dessa turma, mas da turma da noite. Uma dica que eu dou é: não deixem isso para o último dia, tá? Passem a aula anotando os termos. Anotem, ainda que vocês não descrevam, não coloquem referências agora, mas anotem os termos durante a aula que vocês acham que deveria estar, tá? Então, os termos podem estar na minha fala, podem estar nos slides, mas também estão no livro. Então, sugiro que vocês façam isso durante a aula, tá? Então, é uma dica aí para vocês não sofrerem tanto no finalzinho. E, como discussão, eu queria saber de vocês qual é o processador de vocês agora. Então, para saber qual é o processador de vocês agora, eu gostaria que vocês, se estiverem no Linux ou no Windows, acessem as configurações do seu computador e tentem capturar. Uma vez que vocês saibam qual é o processador de vocês, por favor, preencham este formulário aqui no Mentimeter.
Eita, eu tô vendo que vocês estão colocando no chat aí, mas se vocês puderem colocar no Mentimeter vai ser ótimo. Tô vendo galera com um Ryzen já aí. Meu Deus do céu. Galera assistindo aula com PC Gamer. Aqui, ó, vou colar o link. Talvez fique mais fácil para vocês. Professor, onde é que olha? Aponta seu celular para esse QR Code aí, Helena. Não, onde é que eu olho qual é meu processador? Eu não sei. É isso, nesse link aí do QR Code tem uma explicação de como você consegue, tanto no Linux quanto no Windows. No Windows, eu acho que é naquelas configurações de sistema. No Linux, é com LSCPU, se eu não me engano. Eita, galera gamer total. Ó, tem um aqui só Intel, mas é Intel o quê? Isso é caso vocês queiram colocar do celular também, né? Jogar jogar um Snapdragon aí. Aí, ó, o pessoal metendo Intel i7 nona geração. Eu achei, mas é um nome bem grande. Aí, no caso, o senhor só quer saber, tipo, Intel Core i5 e não o resto, né? Talvez a geração. Intel Core i5 e a geração já fica... Como é que eu sei a geração? Não tem aí, não? Tipo... É porque tem assim, ó, Intel, Core TM i5, aí tem 72001, CPU 2.5 GHz. É isso aí. Esse 7 é a sétima geração. Ah, certo. E porque tem embaixo 2.71, eu não sei o que significa lá. 2.71 é o clock. Ah, ok. Quer dizer, gigahertz, né? Você tem 2.71 GHz, é isso? Isso, e 2.5. Tem 2 GHz aqui, só que não tem dizendo o que é cada um, entendeu? Provavelmente tem alguns núcleos com um clock e outros núcleos com outro clock. Eita, diacho. Não, eu não pensei em colocar de GPU não, mas seria uma boa, né? Posso clicar aqui, posso colocar aqui. De repente. Gente, tem 27 pessoas que responderam e 37 pessoas aqui na nossa call. Vamos lá, gente, responda esse negócio aí. E aí, quem é que tá ganhando? Tem mais Intel ou tem mais AMD? A gente não vai saber não, mesmo quando eu baixo o CSV aqui, ele não diz
vocês, até porque o link ele não coleta nada sobre vocês, né? Então, tipo, mesmo que você esteja logado no Mentimeter, a gente não vai saber, não vai conseguir fazer um estudo socioeconômico, não. Seria interessante, seria, mas seria bastante enviesado, né? A galera de computação acaba se apaixonando mais por esse negócio e gasta menos em algumas coisas para conseguir comprar algo que seja. Aqueles que têm acesso também. Beleza. Massa. Ó, 29 respostas, 37 pessoas aqui. Os gráficos. Não, Isaac, não contou não, hein? Professor, eu não consigo responder, porque quando eu abro, fica uma página em branco, não aparece só o Mentimeter e pronto, não aparece nada. Não aparece duas caixinhas de resposta? Não. Nesse link aqui? Parece. Deixa eu abrir o link aqui na aba número. Eu vou... Arrasta a tela para baixo, Helena. Abrir aqui na aba anônima. Não, achei. Ah, sim, é porque a formatação fica meio bagunçada, né? Porque tem a imagem e depois tem as... Beleza. Olha aí. Show de bola, show de bola, show de bola. E aí, quais são as conclusões que vocês tiram dessa nuvem de processadores aí? Oi, Vinícius, liberar o resultado é o quê? Significa o quê? Muita gente com i7. Eu nem me importo muito com i7, o problema é a 11ª geração, aí que é, né? 11ª geração de qualquer coisa aí vai ficar bem caro. Essa CPU J3710 160 GHz eu não conheço. Gente, o que é que vocês acham desses processadores que temos em nossa turma? Ah, 1.6 GHz, faz sentido. Até porque 160 GHz, meu Deus do céu, ia ser um cluster. A maioria não usa Apple. Curte o Intel ou será que existe uma pressão mercadológica? Tipo, as lojas de onde a gente mais compra. Se bem que a gente está aqui num grupo de ciência da computação, né? Muitos de vocês compram o computador mais customizado, assim, é uma tendência. É enviesado dizer que o mercado manda muito na nossa escolha. Se fosse, por exemplo, pessoal de outra área, a gente poderia dizer que chega na Magazine Luiza e compra o que tem com o dinheiro que dá. Mas a gente escolhe um pouco mais, né? Contudo, tem uma pressão até mesmo pelos jogos enfim, tem uma pressão pela arquitetura da Intel, né? Pelo menos é o que eu percebo. A galera reclama, tipo, eu me lembro que na minha graduação a galera tinha um pouco de preconceito com a AMD. Que tinha que recompilar um monte de coisa, os compiladores eram diferentes, não sei o que, enfim. Aí, ó, tem a compatibilidade com a placa de vídeo também. Eu uso eu tenho um Dell que eu estou usando aqui agora para dar aula e tenho um outro Dell
DEL, que é de um projeto de pesquisa. O DEL do outro grupo de pesquisa é um i7 de 11ª geração, se eu não me engano. Esse daqui é mais velhinho, é um i5 de 9ª geração. Deixa eu ver se é 7ª geração i5. Esse é mais tranquilinho. Mas aqui, esse computador que eu estou usando para dar aula aqui, ele é um pouco mais parrudo em termos de memória e armazenamento. Tipo, ele tem 24 GB de memória e eu pus dois SSDs, né? Um NVMe e um SSD daquele mais, o outro que não é o de chip. O SSD HDD, se não me engano. Enfim, é um SSD de 2.4 polegadas. O seu tá velhinho. O meu tá velhinho mesmo. Maravilha. Show de bola. Então, a gente tem uma variedade muito grande aqui. Eu percebo uma variedade muito grande de processadores. Veja que não parece ter uma tendência, né? Não parece. Tipo, tem muita Intel, tem menos AMD, mas até na Intel tem tipo muito i5, poucos i9, pouquíssimos de 11ª geração. Acho que a 7ª geração tá ganhando aqui quando a gente vai para os, né, de 7ª a 9ª geração tô ganhando. É isso. Massa. Agora, vocês conseguem me dizer o que é que faz um desses processadores ser melhor do que o outro? Tipo, só olhando esses nomes aí, não vou me dizer geração, tá? Mas o que vocês conhecem desses processadores, o que faz com que um seja melhor que o outro, vocês conseguem dizer? Perfeito. O Guilherme meio que aglutinou o que o Cláudio falou ali. Frequência, quantidade de núcleos e threads. Perfeito, vocês estão corretos. Claro, acho que depois da aula a gente vai conseguir completar um pouco mais isso que vocês estão falando. Aí, o Guilherme também meteu memória cache, importantíssimo. Esquecer disso é uma coisa, enfim, esquecer disso é uma coisa que a gente não pode. Mas é isso, gente. Eu gostei de ver, eu tava achando, não sei porquê, eu tava achando que eu ia encontrar um padrão de processadores. Vai ser legal fazer um comparativo desses processadores depois que a gente entender o que é que a gente vai falar aqui nesse módulo. Mas vamos lá. Pronto, agora que a gente já sabe mais ou menos qual é o perfil de processador da turma, vamos discutir um pouco sobre essa ideia de velocidade de processador, né? Eu peguei uma frase aqui do autor, do Stalins, que ele diz o seguinte: olha, a velocidade bruta do microprocessador não alcança seu potencial, a menos que receba um fluxo constante de trabalho para fazer na forma de instruções de computador. Olha, tem algumas implicações aqui. É basicamente tipo, estabelecer um senso comum, que é o recurso é escasso. O recurso de tempo do processador é escasso. Quanto menos tempo ocioso o processador passa, melhor. E aí existem algumas técnicas, independente do quanto o processador seja bom, existem algumas técnicas que são de arquitetura, mas também de organização, que buscam garantir que o processador vai passar o mínimo tempo ocioso possível, certo? E quais são essas técnicas? São 3 basicamente, tá? Previsão de desvio, análise de fluxo de dados e execução especulativa. Olha que interessante, isso estende muito a nossa visão sobre a máquina de von Neumann, por exemplo. Na máquina de von Neumann, naquele primeiro fluxo, nada disso estava contemplado. Mas o que é previsão de desvio, por exemplo? É conseguir antecipar os possíveis desvios
palavras de memória, as palavras de instrução, antecipadamente. Ou seja, eu consigo prever com essas palavras, com essas instruções que eu já tenho aqui na minha MBR, por exemplo, eu consigo prever quais são os desvios que vão acontecer, faço uma análise desses desvios e decido, tento prever quais são os desvios que vão acontecer e baixo para a minha MBR ou para algum registrador quais são as instruções as palavras de instrução que deverão vir para os meus registradores de próximas instruções, que é o IR e o MAR, se eu não me engano. Então, previsão de desvio garante que eu vou ter essas palavras que vão acontecer provavelmente no futuro, já tenho elas no processador para que o processador não gaste tempo tendo elas à disposição, procurando na memória quando o momento dela chegar. Na análise de fluxo de dados, o que é que acontece? Eu pego toda a sequência de instruções e analiso elas, tá? Quem faz muito isso são os compiladores, mas a nível de hardware também dá para fazer, tá? Então, análise de fluxo de dados é basicamente você conseguir pegar todo o fluxo de instruções e conseguir, acho que não é fluxo de dados não, mas é análise de fluxo de instruções. Eu vou dar uma lida nisso depois. Mas você pega todas as instruções e otimiza a ordem dessas instruções com base no que é que o programa quer fazer. Então faz sentido, por exemplo, que eu já antecipe alguns desvios ou que eu antecipe instruções com base no roteiro, né, no que é que essas instruções querem fazer, tá? Isso é a sintetização ou otimização da sequência através de uma análise de todo o fluxo, ok? E por último tem a execução especulativa. Note, se eu já tenho previsão de desvio, certo? É uma das minhas estratégias. Uma outra coisa que eu posso fazer é basicamente especular quais desses desvios já podem ser executados antes. Por exemplo, existem alguns momentos que o processador ele está esperando, ele está fazendo uma coisa aqui agora, está esperando resposta do disco ou está esperando resposta da memória. E esse tempo aqui é um tempo que ele passaria ocioso. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso basicamente aproveitar esse tempo ocioso para fazer uma execução especulativa, que eu já imagino mais ou menos, pela previsão de desvio, quais são os desvios que vão acontecer. Então eu já executo algumas instruções dos desvios e guardo esses resultados em meus registradores. E aí volto a fazer aquilo que, enfim, já estou fazendo no meu fluxo normal. E aí a execução especulativa tenta manter o processador ocupado com esses desvios que aconteceriam e quando o resultado for necessário, eles vão conseguir ter aproveitado aquele tempo com sucesso sem ter ficado ocioso. Então veja que essas três técnicas aí dependem muito da capacidade que o algoritmo tem, ou da capacidade que o processador vai ter, de antecipar coisas, né? de acertar quais são as instruções que devem ser executadas antecipadamente ou de forma, numa ordem mais adequada, tá? Então esse é um aspecto de projeto que leva em consideração a velocidade do microprocessador, tá? E tenta garantir que o processador não tenha nenhum tempo ocioso. Tá, alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Ok. Tá, uma outra questão de desempenho que a gente precisa prestar muita atenção é sobre o equilíbrio de desempenho. E aí o equilíbrio de desempenho tem duas facetas. Uma primeira faceta é sobre a memória. Qual o problema aqui? O crescimento de desempenho do
processador, né, em termos de capacidade de processamento, né, dado a densidade aumentada de chips dentro desse processador, ele tem uma velocidade muito maior do que a velocidade da capacidade de velocidade e desempenho de memória. Então a taxa de aumento do desempenho do processador, ele segue uma tendência muito mais acelerada do que a taxa de aumento do desempenho da memória. E eu não estou falando de espaço de memória, eu estou falando de velocidade, o quanto que uma memória consegue entregar um resultado de uma pesquisa rápida, tá? E aí, enfim, esse é um problema. O processador está cada vez mais rápido, está cada vez acelerando seus processamentos, contudo, toda vez que ele precisa da memória, ele precisa esperar um pouco mais. E aí esse tempo vai degradando ainda mais o tempo de execução, porque faz com que o processador fique mais tempo ocioso. Esse é o grande problema, certo? E aí, quais são as alternativas que os projetistas, as pessoas que lidam com esse tipo de coisa, quais são as alternativas que eles têm pensado? Uma é incluir memória cache. E por incluir memória cache, entendam que eu estou tentando colocar uma memória cache maior, com aspectos de uso da memória cache mais otimizados, e uma memória cache mais próxima do processador, quem sabe até dentro do próprio processador, tá? Então essa é a alternativa com mais atenção hoje. Além disso, eu acabei falando, né, sobre incorporar estruturas de cache mais eficientes, que é melhorar a busca na memória cache. Isso é uma coisa interessante de ser pensada também. Aumentar as palavras, né, o tamanho do barramento de endereço para conseguir trazer palavras de memórias, né, maiores. Então isso recupera cada vez mais bits na memória por ciclo. E aumentar a capacidade dos barramentos de transportar essas palavras, né, que é aumentar a velocidade de interconexão. Aumentar o throughput, né? Então aqui tem aumentar throughput, e aqui tem de repente diminuir a latência, tá? É isso. A gente tem essas duas classes de melhoria. Quando a gente pensa nos processadores que vocês acabaram de colocar aqui, vocês sabem qual o tipo de memória cache e o tamanho de memória cache dos processadores de vocês? A gente consegue comparar aqueles processadores, estes processadores aqui, a gente consegue comparar esses processadores através de suas memórias cache? Qual é o melhor processador em termos de memória cache aqui? Boa pergunta, Guilherme. Eu queria provocar essa pergunta. Qual memória cache a gente está falando? Seria L1, L2 ou L3? Mas até isso inclui na minha pergunta, no sentido de que vamos pensar na memória cache L1. Tem uma memória cache L1 grande, é bom ou ruim? Olha, L3 é 16 MB, gigante. Meu Deus do céu. A L1 deve ser minúscula, né? Geralmente a L1 é muito pequena. Mas é isso. Vamos lá. O que vocês têm o que vocês têm de relação aí entre o processador de vocês e a cache? Olha aí, ó. O de Guilherme tem a L1 de 576 KB, enquanto a do Antoniel é de 2 MB. Ô Antoniel, você consegue colocar aí qual é o seu processador? Nossa, a Júlia tem 6 MB de memória cache. O seu é da Apple, né? Massa. Olha o quanto a Apple consegue colocar na L1, gente. Então veja, em termos
slide que eu acabei de demonstrar aqui, talvez o do Antoniel tenha uma latência menor do que o do Guilherme, mas isso vai depender muito também, isso vai depender muito da operação que a gente está fazendo, né? Se for uma operação que requer memória, porque se for uma operação mais CPU bound, ou seja, precisa muito mais de lógica aritmética do que memória, aí o do Guilherme certamente vai ganhar do Antoniel, né? Vai depender muito da aplicação. Mas olha só, o do Paulo, L3 de 8 megas, veja que o do Guilherme é o maior, né? Tem 16 megas. O L2, 6 megas, isso é grande, isso é muito grande. E 288K de registradores, né? De memória cache L1. Quanto mais próximo do processador, menor fica a memória cache, né? É engraçado. E a hierarquia, a gente vai discutir um pouco sobre hierarquia, vocês vão ver que a hierarquia sobre memória cache, aliás, sobre memória em geral, é muito baseada nessas velocidades e capacidade de throughput. Mas e aí, gente? Vocês já conseguem avaliar, com base no que a gente está falando, que, quer dizer, avaliar não, concluir talvez, que não dá para medir o processador apenas pela sua capacidade clock? Eu acredito que Smart Cache é equivalente a L2, viu, Rodrigo? Deixa eu só ter certeza aqui. Certeza que a Smart Cache é análogo a L2, mas não consigo te dar certeza, não estou encontrando aqui. $32 megas de L3, meu Deus do céu. Mas se tu com seu Ryzen você não tem, imagina, acho que nem acho que nem o Intel i9 tem isso aí. Será? Tem um brother aqui do Ryzen 5. É verdade. Brasil mostra a sua cara. Maravilha. Então, beleza. Do ponto de vista de cache, talvez a cache seja a coisa que mais tenta diminuir esse gargalo, ou esse problema de equilíbrio entre a taxa de desempenho do processador e da memória. Contudo, isso implica que o processador vai ter menos espaço para a aritmética, então, porque a cache vai ocupar o espaço do processador, né? Olha aí, o Matheus apareceu. Mas é isso. Olha, gente, o importante aqui é que vocês percebam que existem outras coisas que a gente precisa pensar na hora de avaliar a nossa estrutura, nossa organização, nosso sistema computacional. Contudo, veja que acho que ninguém ganhou da L1 da Mac. Ter um L1 de 2 megabytes do Felipe lá é um ganho expressivo absurdo. 256 megas. Ah, mas o Epic eu acho que tá fora de questão, man. Eu
comprei um Epic lá no Sidax. Comprei um servidor com 4 processadores Epic. É absurdo quanto caro é, velho. É um absurdo. E aí com essa alta do dólar piorou, né? Porque eu consegui. Não, é isso. Se tivesse um Epic aqui, eu ia. Enfim. Eu ia escolher a profissão de aluno, porque realmente para ter um Epic aqui o cara nasceu para isso, né? Para colecionar processadores e ter muita grana. Não é possível. O Sidax chorou para comprar esse Epic. Epic para jogar CSGO. Não dá, gente. Que isso? É impossível. Beleza, mas é isso. O que eu queria provocar aqui era basicamente isso. Eu tenho Epic para rodar o WhatsApp Web. O que eu queria provocar era isso. Era mais uma medida de qualidade do computador, tá? Que fosse, enfim, que estivesse além do processador, tá? Então, espero que, enfim, essa provocação tenha levado em consideração isso e que a avaliação que vocês fizeram do processador de vocês agora fique mais enriquecida, tá? Um outro problema é que, tipo, um processador muitas vezes ele recebe uma demanda de um dispositivo de entrada e saída e a unidade de controle muitas vezes precisa escrever um resultado no dispositivo de entrada e saída. Isso implica que eu saio do meu conforto, dos meus barramentos e interconexões dentro do processador e tenho que pensar em interconexões fora do processador, fora do computador até. E aí eu tenho esse problema agora que e aí eu tenho o meu Fugaku que tem todos esses teraflops aí, mas precisa imprimir o resultado numa impressora HP que não é de alto desempenho, uma impressora, né, matricial que está conectada em cabo serial. E aí, qual é a velocidade da impressão? Porque eu posso economizar, eu posso economizar 2 minutos numa execução. Comprei um grande computador, executei um negócio muito rápido e economizei lá alguns minutos numa execução que duraria que duraria 4 minutos, passou a durar 2. Então metade do tempo. Ganhei 2 minutos. Contudo, a minha impressão levou 3 minutos. Então, se eu tenho um dispositivo de entrada e saída que é muito demorado em sua latência e é muito demorado em seu throughput, eu tenho grandes problemas. Eu tenho grandíssimos problemas. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é basicamente a adição do problema do throughput de barramentos e interconexões entre o processador e o dispositivo de entrada e saída, que entregam um problema, né, entrega uma complexidade maior na hora de fazer o equilíbrio de projeto de computador. Por quê? Essas impressoras, por exemplo, elas variam muito em termos de tipo de conexão. Por exemplo, aqui em casa eu tenho uma impressora que é o wireless. A minha conexão não é mais USB. E tem conexões USB que dependem da geração do USB. Então tem uma variação muito grande de throughput. E aí a minha impressora, por exemplo, ela não é tão rápida imprimindo. Tem impressoras mais rápidas, como impressoras laser e tudo mais. E aí, enfim, para além do throughput tem a latência, né, que é o tempo de entrega desse resultado. Isso tem esse problema da variação e tem o problema de que cada nova impressora, quando, eu estou falando de impressora, mas pensem em outros dispositivos, tá? Trazem aí, por exemplo, mouse sem fio e teclado sem fio, estão cada vez mais sendo aceitos por pessoas que são gamers. Tem muito gamer aí que é purista e que não
quer tocar em nada sem fio, eles preferem né, a latência e a entrega, né, dos periféricos com fio, tá? Mas tem gente que ainda não toca em nada sem fio, contudo já está sendo aceito. Alguns gamers já estão aceitando periféricos sem fio, certo? Contudo, o que eu estou tentando dizer é que esses periféricos com fio, eles tiveram que revolucionar algumas coisas, eles tiveram que melhorar muito o uso e reuso, por exemplo, do campo, né, de transmissão de seus dados. E isso geralmente é muito disruptivo. Então, como que eu vou colocar isso na balança na hora de projetar um computador? Tá? Como é que eu vou colocar essas coisas na balança na hora de projetar o computador segundo os interesses da minha aplicação? Então, essas são outras coisas que a gente vai precisar pensar. Nesse gráfico aí a gente tem, por exemplo, as velocidades de entrega em bits por segundo de cada tipo de interconexão ou dispositivo de entrada e saída, tá? Beleza. E também a gente tem uma relação, e aí aqui tem uma discussão um pouco mais aprofundada, que é: a gente vai precisar garantir que o chip, a gente teve essa discussão inclusive em algum momento já, né? A gente só está complementando ela, mas a gente vai precisar compreender que o aumento do clock de um processador, graças ao aumento da densidade dos chips, tá? Isso tem algumas barreiras. Tipo, tem aqui alguma coisa que precisa andar em paralelo, certo? E aí eu falo tanto em termos geracionais quanto em termos mais gerais, assim, no sentido de que chega um momento em que essa densidade tem uma barreira, tá? E às vezes essa velocidade, esse aumento no clock, ele não se dá apenas pelo aumento da densidade, ele se dá combinado a outras estratégias de organização. Quais são essas estratégias? Uma delas é a melhoria do hardware, que é basicamente o que eu estou falando, que é diminuir o tamanho dos chips, o tamanho dos transistores e incluir mais transistores no mesmo chip, e por isso, né, o caminho entre um transistor e outro vai ficar menor, isso vai ficar muito mais rápido e a entrega vai ser maior, e por isso aumenta o clock, ok? Eu posso também fazer uma melhoria na cache, que é, como eu falei, tanto aumentar a capacidade das caches, como aumentar a eficiência das caches, principalmente quando a cache está muito próxima do processador. Então nós temos aqui um Felizardo que tem 2 MB de cache L1, que é a cache mais próxima do processador, e talvez para algumas aplicações ele tenha a melhor experiência de usuário do que as pessoas que têm um i9, por exemplo, tá? Uma outra coisa é combinar a melhoria de organização e arquitetura, né, que é trazendo paralelismo. E aí, por paralelismo, entendam desde pipeline, tá, até estratégias de paralelismo de dados ou paralelismo de tarefas. Tá? É isso. Isso é uma parte dessas melhorias da organização na arquitetura do chip. Tem outras discussões aqui que a gente pode ter. Mas antes de a gente passar para elas, vamos tentar entender o que é clock. O que é que vocês entendem por clock de processador? Eu me lembro que o Guilherme falou sobre isso outro dia, e aí, enfim, para também não dar spoiler, eu acabei não engajando na pergunta dele. Mas o que seria clock de processador? Na verdade, o que o Guilherme perguntou foi sobre a relação de clock e ciclo. É porque tem uma parte, um componente hoje que trata dessa coisa do ciclo, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é esse clock. O Guilherme levantou a mão, quer falar, Guilherme?
frequência com que o computador consegue realizar a tarefa. Renan, talvez não seja a frequência, mas tipo a unidade de tempo. Mas enfim, eu só quero mudar essa palavrinha que você falou. Eu acho que tá correto. E aí? Alguém tem mais alguma colaboração sobre o que seria clock? O Guilherme já foi mais no baixo nível, né? Que ele tratou o clock de forma não abstrata, que é uma sequência de sinais altos e baixos que sincroniza os componentes do computador. Eu esqueci o nome eu esqueci o nome do componente que faz isso, mas é esse componente que fica mandando esses pulsos, e a cada pulso tem uma sequência. Inclusive tem processadores que fazem mais de uma tarefa por ciclo, né? Que é, enfim, dentro desse temporizador aí. Isso, o oscilador, perfeito, exatamente. Exatamente, é o oscilador que faz isso. Beleza, vamos ler o que a própria Intel fala sobre o clock. Por isso que eu te corrigi, Renan, porque corrigi não, né? Contribuir aí com o que você falou, porque só mudei uma frase, uma palavrinha, que é quando as fabricantes elas falam de clock, para facilitar o nosso entendimento, elas chamam de clock essa capacidade que o processador tem de rodar ciclos ou de fazer operações por segundo. Então, em um segundo eu posso ter vários ciclos, certo? Eu até coloquei o nome do oscilador aí. Então a ideia é que a gente consiga contar quantas operações eu consigo fazer por segundo, tá? Ou quantas operações eu consigo fazer, quantos ciclos eu consigo fazer por segundo, e isso define a minha frequência, né? A minha taxa. Então o clock é basicamente isso, é a velocidade que mede o número de ciclos por segundo executados pela CPU. Para cada um desses ciclos a gente tem uma tarefa sendo executada, certo? Beleza. Só que, tipo, se vocês olharem para esse gráfico aqui, aí a gente tem que fazer uma discussão bem desapaixonada do gráfico, porque veja, tem um momento que a gente só cresce aqui, a gente só cresce em clock, ou seja, a gente só melhora o processador. A gente viu isso em outros gráficos na mesma, né, ainda no começo lá da disciplina. A gente tem alguns avanços que são apenas organizacionais. Então isso aqui é um avanço apenas de clock de processador, certo? Até que chega pipeline, tem superescalar, né? Que o superescalar é um pipeline de pipelines, né? Chega cache de memória interna, chega múltiplas instruções por ciclo e por aí vai. A gente tem uma série de melhorias, não só de clock, mas também arquiteturais, que permitem que o desempenho do meu computador seja acrescido. Contudo, percebam que isso é muito tomado, né, basicamente pelo clock. O crescimento do clock é uma coisa que sempre definiu a cadência do aumento de desempenho. Com tudo isso, talvez, e olha aqui mais uma vez a estabilização do aumento de clock, né, da estabilização
Tipo, ela só perde para registradores, né? Em termos de velocidade, custo e tipo, a otimização do uso. Então, L1 é mais porradona ali, só perde para os registradores de verdade, assim. Beleza, vou parar aqui a gravação. E é isso, gente. Nossa, tem bastante gente aqui. Oi, Helena, diga aí. Isso dos COCs serem separados dos núcleos serem separados por função, é algo físico ou é programação? É algo físico. Tipo, você tem implementação disso na organização, mas também na arquitetura, né? Porque tem diretiva do sistema operacional que diz, por exemplo, consegue dizer qual é o núcleo que vai ser utilizado para isso. Então, tipo, é uma combinação de coisas aí. Tem isso preparado no hardware, tá? Mas isso também está preparado no sistema operacional. Então, eu diria que é uma combinação dos dois, contudo, isso não seria possível se o hardware permitisse. Então, tem um avanço nos dois lados aí. No caso, quando junta os componentes do computador, eu já deixo separado que núcleo é para quê. E aí depois eu só tenho que configurar. Isso está no projeto, né? Tipo, não sei exatamente se você configura. Eu imagino que uma dessas técnicas... É isso, no sentido de não é algo programado. Eu Isso. montei um computador já pensando nisso. Então, o computador já sabe o que é que ele usa para quê. Isso, exatamente. Exatamente. Entendi. E aí, enfim, você consegue entender mais disso olhando a nível de arquitetura, por exemplo, pegando os processadores, porque muitas dessas coisas não são abertas também. A estratégia é aberta e tal, a discussão talvez sim, mas como é feito na minúcia, geralmente isso não é tão aberto. Mas isso está embutido naqueles nomes de tecnologia quando a gente pega um processador ou uma arquitetura, né? Então, as arquiteturas permitem coisas assim, principalmente as arquiteturas móveis, de dispositivos móveis. Fala aí, Guilherme. Professor, eu tenho outra dúvida que é relacionada ao desafio, na realidade. A intervenção, ela pode ser algo, por exemplo, não algo criticamente ao ponto de, por exemplo, você está refutando algo que a pessoa está dizendo ou pedindo para que ela elabore, mas pode ser só uma complementação que acaba no seu comentário, não requer tipo, uma tréplica, né, no caso. Exato. E, por exemplo, se alguém comentou no meu texto, né, e eu respondo isso também conta como uma intervenção? Eu respondo a pergunta da pessoa, ou não? Eu estou contando isso como tréplica, na verdade, né? Tipo, ou réplica, depende de quantas vezes você... Mas eu considero porque... isso uma intervenção. Tipo, isso vai aumentar as chances de você ser bem avaliado, na verdade. Mas as duas que estão sendo mais levadas em consideração são as suas colaborações em outras respostas. Porque até o momento eu fiz uma contribuição na resposta de um colega e eu respondi a uma pergunta que foi feita no meu. São minhas duas respostas ali no texto. Aí eu estava pensando se talvez eu necessito fazer outra resposta no de outros. Ou se essa que você deu de réplica, ela vai contar, entende? Mas, enfim, eu acho melhor para garantir que você procure um outro comentário e intervenha. Mas ela vai contar sim. Obrigado. Até porque ela serve de complemento para a sua própria resposta, né? Tipo, toda réplica é basicamente você tem a chance de complementar. Até porque o seu colega, por exemplo, fez algum tipo de colaboração, crítica, não sei o quê, e você meio que modelou sua resposta ou complementou sua resposta a partir da intervenção dessa pessoa. Então Sim. Foi o que aconteceu, basicamente. Contribuiu ainda mais para explicar a intervenção, digamos assim. Uma possível intervenção. Show de bola. É exatamente isso que eu queria provocar. Massa. É isso, gente. Você tem mais alguma dúvida? Opa, tem uma dúvida. Fala aí, Jean. Abre aí o microfone e vamos nessa.
Professor, o senhor falou que o glossário a gente podia adicionar palavras extras e se essas palavras fossem relevantes, o senhor ia considerar. Aí a gente ia Uhum. ganhar 0,25 pontos, certo? Isso, Mas é um bot que está fazendo toda essa análise, não é? isso. Aí eu gostaria de saber como é que o bot vai fazer para saber qual que é quais são as palavras relevantes ou não. Porque você Então, já tem registrado em um barema, só que não tem todas as palavras, né? é isso. Eu tenho uma outra, eu tenho uma outra lista de palavras relevantes, que não tem só 20, né? Tem a de 20, que são de palavras que não podem faltar, de termos que não podem faltar, e tem, se eu não me engano, não me engano aqui, putz, eu acho que é um pouco mais de 30, eu não contei, de palavras que provavelmente vocês podem encontrar e eu vou considerar como válidas. E é esse bot que vai fazer a asserção aí sobre quantas você achou. Mas então, eu estava conversando com um colega, a gente estava discutindo sobre isso. É que eu cavei muito fundo para fazer esse Uhum. glossário. Eu peguei muitas palavras específicas. Eu queria saber se acabar de acontecer que eu pegue uma palavra que o senhor não tenha registrado lá. Então, a gente pode fazer, tipo, nesses casos específicos, porque, tipo, se você pegou muitas palavras, existe uma chance muito grande de você bater as suas com as minhas e você conseguir 10, né? Ou algo muito próximo de 10. É porque, por exemplo, eu tenho aqui alguns dos exemplos de termos que eu coloquei no meu glossário. Eu coloquei aqui MISD, que é o de multi-instrução e Simples e dados fluxo únicos. de dados. Eu coloquei coisas bem específicas mesmo. Uhum. Não, mas Aí, isso é uma palavra relevante. Isso tá lá, né? Tipo, isso tá nos slides, inclusive. ok, então. Enfim, isso é específico, você está certo, mas isso certamente é relevante. Isso aí estaria incluído e você teria lá. Estaria dentro daquelas 20, inclusive. Eu acabei de dar um spoiler aqui. Se vocês não colocaram, coloquem. Mas é isso, entendeu, Jean? E eu coloco a sigla ou o nome completo em Não, coloca o português? nome completo em português. Máximo de português possível, gente. Beleza. Beleza? E o nome extenso. Ok, obrigado, professor. Fechado. Mais alguma dúvida? É que bom que vocês têm um grupinho de WhatsApp aí, né? O professor soltou um aqui. Não, não que eu esteja motivando vocês a fazerem isso. Não compartilhem com o coleguinha. Ah, rapaz, vocês montam umas narrativas doidas, viu, velho? By Network. Ok. É isso, gente. Obrigado por assistirem a aula. A gente se vê na quinta-feira, onde a gente fala um pouco mais de análise quantitativa. Beleza? Um abraço para todos e todas. E vejo vocês daqui a 2 dias. Eu acho, professor. Obrigado pela Falou, aula. falou Guilherme, falou Júlia, falou Felipe, Diego.